Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Pessoal, nós fizemos um vídeo importante falando sobre o cumprimento do módulo 2 na rede estadual de ensino. O canal da Educação vai continuar hoje a sua série de vídeos. Hoje é o segundo vídeo. E aí muitas pessoas não entenderam, mas Tancredo, ontem você colocou um tema aqui extremamente relevante, né? Chamando atenção sobre o cumprimento de módulo na rede estadual de ensino. Olha o desenho aí, gente. Memorando Circular 57 de 2024. Memorando 57, né? Carga horária e, gente, extra classe. Presta atenção, porque hoje o canal da Educação ele vai apresentar esse memorando que eu considero ele assim crucial e que você que é professor da rede estadual de ensino, anos iniciais, finais, ensino médio, você que é professor de apoio, você que está atuando na rede estadual, especialista da educação, você tem que se apropriar desse documento importante. Porque esse documento ele tem perguntas e respostas. Logo, gente, quando nós tivemos aí a publicação da resolução que eu apresento na tela para vocês nesse momento, a resolução 4968, de 23 de fevereiro de 2024, né, você pode ver pela data aí, é a resolução que fala sobre o módulo 2, assinada pelo nosso ex-secretário de Educação, Igor de Alvarenga. Um grande abraço para você que está lá na Codemig agora. Está assinado aqui por ele, ó, vocês vão acompanhar aqui, ó. Então o Igor, ele junto com a sua comissão lá, organizou a sua equipe organizou essa tabela, essa resolução de módulo, né, que ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Quer ver uma coisa que eu acho um absurdo nessa resolução? Essa resolução tem coisas assim que esclarecem, né, com todas as letras, a questão do funcionamento nas instituições de ensino em relação ao módulo 2, mas ela é omissa em alguns aspectos. Primeiro, ela, vamos dizer o seguinte, ela dá muita prioridade ao cumprimento do módulo e esquece a figura do especialista. Coloca o especialista como importante no processo de organização, de sequenciamento do módulo, né, de planejamento junto com a gestão escolar do módulo 2 na instituição de ensino, mas de maneira covarde, mais uma vez, e isso obviamente dependeria de lei, e mais do que lei, de vontade política, de valorizar o especialista, porque o especialista, já que ele tem essa organização, tem essa prioridade no cumprimento do módulo, não que seja obrigado a cumprir, porque ele não é, mas ele é citado várias vezes aqui na resolução. Quer ver? Vamos colocar aqui uma situação aqui, ó. Eu coloquei, ó, especialista é citado aqui pelo menos 3 vezes na resolução, em funções extremamente importantes, porque quem coordena o módulo 2, quem supervisiona, quem vai cuidar dessa reunião pedagógica, né, é o especialista, ele não recebe para tal. E esse é uma das atitudes aí, vamos dizer assim, uma das situações, não atitudes, mas são faltou atitude. Essa que é a grande questão. Mas essa é uma das situações que a gente apresenta aqui, que eu considero um verdadeiro absurdo, gente, que é não dar a devida importância ao supervisor de escola. É por isso que tem tanta gente querendo sair do estado de Minas Gerais e mais especialmente sair da função de especialista, porque que é uma resolução gigante, né? Tem aqui seus 20 e poucos artigos, 5 páginas, falando sobre esse monumento, né, que é o módulo 2 na rede estadual de ensino. E aí eu faço as minhas considerações aqui. Então, esse é o primeiro apontamento, a primeira crítica que se faz. A segunda crítica se refere ao artigo 8º, quando ela vem dizer, por exemplo, gente, que o cumprimento do módulo, ele deve acontecer, observado algumas questões aí. Na verdade, não é nem o artigo 8º, tem crítica para fazer em relação ao parágrafo 3º, por exemplo, né, que determina uma parte do cumprimento do módulo não podendo ocorrer antes do início das aulas do primeiro turno. Quer dizer, o professor chega cedo na escola, às vezes chega muito cedo, e ele não pode cumprir o módulo. Ele só pode cumprir o módulo a partir do horário de 7 horas da manhã. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Porque você, de alguma maneira, privilegia, vamos dizer, aqueles professores que chegam às 7 horas e que não têm um módulo 1, não entram em sala de aula, em detrimento daqueles que eventualmente chegam cedo e poderiam já estar cumprindo o módulo. Tem escola aí que funciona a partir de 6h30 da manhã, não com aluno, obviamente, mas por que não considerar esse cumprimento do módulo aí? Eles vão criar todo tipo de justificativa, né? E por outro lado, existe a questão do encerramento administrativo do último turno, e aí quando encerra
administrativamente o último turno, vamos supor a escola que funciona à tarde, por exemplo, 18 horas encerra, você não pode usar depois das 18 horas, você não pode cumprir para essas atividades extra-classe que sejam descontadas em relação à pós-graduação, que seja descontado em relação a curso de formação, trilhas do futuro, palestras, eventos da secretaria, tudo indicado pela Secretaria de Educação. Então, por que não permitir? Mas se permite as reuniões coletivas. Ok, a reunião coletiva é permitida depois do horário administrativo, não há problema nenhum, pode ser feito durante a semana, sábado, né, gente? Aí é preciso destacar aí que, em relação às atividades, ao cumprimento de modo coletivo, pode ser feito assim, tá, gente? Depois do horário, né? Mas não pode acontecer antes aí. Então, às vezes as pessoas me perguntam, não pode, tá, gente? Infelizmente não pode. Tá aqui no parágrafo 3º do artigo 8º dessa resolução, as atividades extra-classe deverão ser cumpridas durante o período de funcionamento da escola, não podendo ocorrer antes do início das aulas do primeiro turno e após o encerramento administrativo do último turno. E eu me refiro aqui àquele módulo, gente, que não é das atividades coletivas, tá, gente? A atividade coletiva é uma outra história aí que daqui a pouco a gente vai destrinchar. Por outro lado, já que eu falei aqui de pós-graduação, aí a gente entra num outro ponto aqui, que é o artigo 7º dessa resolução importantíssima, por isso que eu falo com você, ela está cheia de problemas, é o fato de não se permitir que o servidor que faça uma pós-graduação às suas custas, né, gente? Não é nem o Estado que está bancando, porque tem o Trilhas do Futuro, mas tem servidor que paga a sua pós-graduação, e se não for um curso de pós-graduação indicado, olha aqui, ó, mediante indicação da Secretaria de Estado de Educação, e esse que é o grande problema aqui, gente, que tem que ser aqui, ó, para o cumprimento da carga horária dessa classe, destinada à formação e ao planejamento a que se refere à linha B, do inciso 2, do artigo 4º dessa resolução, serão computadas as atividades de formação continuada que compreendam. Aí vem cá, ó, cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, seminários, congressos, reuniões presenciais ou virtuais. Detalhe, gente, promovidos pela Unidade Central da Secretaria de Estado de Educação, pela Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, que eu quero fazer uma observação sobre essa escola de formação, superintendências regionais de ensino e ainda aqueles realizados em parceria com outras instituições de ensino, gente. Indicados sempre pela Secretaria de Estado de Educação. Você repara que tanto no inciso 1, quanto no inciso 2, quanto no inciso 3, tudo tem que ser indicado pela Secretaria de Educação. E aí, onde é que está a minha crítica? A crítica está exatamente no fato de... Mas vamos analisar o 2 aqui, ó. Curso de aperfeiçoamento profissional e de pós-graduação lato sensu, especialização em MBA, estrito sensu, mestrado, doutorado, ofertado por instituições de ensino superior com vagas financiadas pelo projeto de formação continuada e desenvolvimento profissional dos servidores de educação, trilhas do futuro educadores nos termos da legislação vigente. Estou dizendo que está errado isso aqui? Não está, não. Claro que não está errado, isso aqui é lindo. Isso aqui a secretaria está de parabéns. Mas faltou o Igor na época lá, o Igor, não só o Igor, nosso ex-secretário de Educação, como os analistas e técnicos da Secretaria de Estado de Educação, colocar aqui o inciso 4, onde no inciso 4 ele diria assim, cursos de pós-graduação que tenham a ver com temas de docência para o aperfeiçoamento profissional, divulgado, emitido por instituição credenciada no MEC, obviamente, né, reconhecida pelo MEC, e as custas do servidor. Acabou. Isso é uma coisa que eu peço à Secretaria de Educação. Alô, Secretaria de Educação, presta atenção no canal de educação. O canal de educação está ensinando vocês. O canal de educação está ensinando vocês. Aprende com o canal. Aprende, assiste aí, senta aí que eu vou dar aula para vocês. Senta aí e aprende com o canal de educação. Vocês estão precisando de aprender. Mas vocês estão precisando de ouvir mais, viu? Eu não sei o que vocês querem fazendo aí, mas enfim. Eles acertaram no artigo 7, no inciso 1, 2 e 3. Vocês estão de parabéns. Mas eu estou sugerindo, com toda a humildade, o novo secretário de Educação, Rocieli Soares, ou quem quer que venha por aí, né, gente? Mas vamos lá, secretário de Educação, Rocieli. Ele é um cara do diálogo, é um cara, sabe, que, poxa, um cara que gosta de dialogar. Já percebi que ele é uma pessoa que sabe ouvir. Ele sabe ouvir. Eu já tive a oportunidade, não de conversar com ele, mas de vê-lo em apresentações.
Ele é um cara que sabe ouvir. Ô Célio Soares, acrescenta aqui no inciso 4 aqui, a pedido do canal de educação e de todos os professores da rede estadual, que se permita cursos de pós-graduação lato sensu ou estrito sensu às custas do servidor em forma presencial, presencial ou no formato de educação à distância, secretário. Que não seja indicado pela secretaria, mas que seja às custas do servidor. Qual é o problema disso, secretário? E aí nós estamos com um problema aí enorme, sabe por quê? As pessoas estão fazendo curso de pós-graduação e elas estão sendo constrangidas, porque tem que ser sempre mediante indicação da Secretaria de Estado de Educação. E aí, gente, nesse sentido, eu peço essa parte aí para a Secretaria, com toda humildade, que vocês possam alterar o artigo 7º da Resolução 4968, de 23 de fevereiro de 2024, acrescentando no artigo 7º, inciso 4. Atenção, deputada Beatriz Cerqueira, legisladores aí da Assembleia Legislativa, apesar de ser uma resolução, né? E aí eu quero dizer algo para vocês, tá? Isso aqui é uma resolução. Isso aqui não está acima da Constituição nem da Lei de Diretrizes e Base de Educação. Não diga alguém meter um processo no Estado porque está sendo prejudicado, porque está pagando pós-graduação. As custas do servidor, não traz ônus nenhum, prejuízo nenhum para o Estado. E questionar essa resolução aqui, não falar assim, não, mas essa resolução está forte, mas pega LDB, o que a LDB fala? Ela fala que o professor tem que aperfeiçoar, gente, tem que estudar. Qual é o problema do professor estar estudando às suas custas? Qual é o problema de aceitar uma pós-graduação, seja ela lato sensu ou estrito sensu, às custas do servidor? Seja ela presencial ou semipresencial no formato de educação à distância, que agora tem toda uma discussão aí. Bom, essas são as críticas que eu faço aqui. Fora isso, gente, a resolução é tranquila, muito boa, mas não é ideia do canal aqui discutir essa resolução. Bom, terceiro apontamento que eu faço aqui, eu acho que eu fiz 2, né? É em relação ao especialista da educação. Vou voltar aqui no memorando circular 57 e vou falar com vocês o seguinte. Gente, pelo amor de Deus, quem é que vai mudar essa realidade do supervisor pedagógico, gente? Que tem atribuição de organizar o módulo 2, mas que não recebe para tal. Não, Tancredo, mas aí, como você falou ontem, o supervisor ele vai atuar na instituição de ensino de 7 da manhã até as 11h48. E aí, tiver um sábado aí, ele vai ficar com horas a ver. Pelo amor de Deus, quem quer trabalhando com horas a ver, mas não, gente? O povo quer dinheiro. O povo quer dinheiro no bolso. Basta criar um AEJ aí, ou sei lá, um adicional de exigência, ou um adicional do supervisor pedagógico. Inventa um nome aí, pô. Inventa um nome aí. Adicional do supervisor pedagógico. E paga um plus para o supervisor, porque ele está cumprindo esses módulos. O supervisor trabalha muito, fica muito tempo na escola, todo mundo vai embora, o supervisor ainda fica lá mexendo com as coisas. Olha, gente, atendendo aluno, atendendo pai e mãe de aluno. Vocês estão achando que é fácil? Vai ser supervisor de escola então. Faz concurso, vai ser supervisor, vai pegar a designação do supervisor para vocês verem que isso é fácil. Vai coordenar uma reunião com aquele tanto de professor alegre, sorridente, olhando para você, dando risada pra caramba, super feliz, porque afinal de contas é um dos estados da federação que melhor paga o piso salarial profissional nacional, não é verdade? Aí você olha para aquele professor, tá o supervisor lá, e sendo criticado, o povo olhando torto, porque tá todo mundo de saco cheio. Essa que é a grande questão. Porque se o supervisor, por um lado, é desvalorizado, imagina o professor. E aí entra uma quarta sugestão que o canal de educação está dando. Além da valorização do supervisor pedagógico que precisa de ver, aí uma quarta sugestão. Tem que alterar esse negócio dessa resolução aí, tá, gente? Esse negócio aqui, ó, do jeito tá aqui o decreto 46.125 de 4 de janeiro de 2013, em que fala em local definido pela direção da escola, você pode olhar aí, que é 50% de um terço da regência. Pega 16 aulas aqui, que é o padrão, onde é 4 horas de um lado e 4 horas do outro. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tô aumentando aí para você ver. Vamos alterar isso aqui. Vamos passar isso aqui para mais horas, ó, para 80% das horas em local definido pela direção, 80%. Deixa só 20% em local de livre escolha do... Olha, desculpa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos corrigir minha fala aqui. É o contrário do que eu tô dizendo. Viu? Esquece que eu falei, não vou nem editar, eu vou deixar do jeito que está aqui, mas coloca 80% em local de livre escolha do professor, 80% em local de livre escolha do professor,
Porque você, professor, não leva trabalho para casa. Fala para mim que você não trabalha sábado. Fala para mim que você não trabalha domingo. Fala para mim que você chega em casa à noite e você tem tempo para comer. Para assistir uma Netflix. Fala para mim se você tem tempo, gente. Pelo amor de Deus. Já foi saudoso essa história aí do trimestral por essa mudança aí da Secretaria de Educação trimestral. Foi bom, tá? Porque, assim, a gente tem mais tempo, né? Porque era bimestral, era aquela correria, 4 bimestres mal feito. Agora a gente tem 3 trimestres mal feitos, né, gente? Eram 4 bimestres mal feitos, agora são 3 mal feitos. Mas pelo menos a gente tem mais tempo, não é verdade? E não vai ser mal feito não, porque o professor da rede sabe trabalhar, viu? Leva as coisas muito a sério, a supervisão também. Tá, gente? Mas eu quero pedir para vocês que estão assistindo o vídeo, eu queria que alterasse isso aqui, ó. 80% em local de livre escolha do professor e 20% em pós-graduação, sei o quê, estrela do futuro, né? Esse negócio aí de escola de formação, desenvolvimento profissional, que já está inventando moda de novo de fazer um concurso interno lá de novo, um processo, tem um edital aberto aí, já estou divulgando para vocês, está na rede. Já teve aquele lá desastroso lá, agora vai ter outro. Eu espero que agora tenham aprendido a lição. Tá, pessoal? Deixa aqui essa observação. Vocês não estão sabendo o que eu estou falando, então assiste a audiência da Assembleia Legislativa para vocês verem o que aconteceu na escola de formação. Vai assistir! Assiste lá, depois vem discutir comigo. Mas eu estou aqui com o Memorando Circular 57, é ele que eu gostaria de apresentar, mas ouça aqui quer. Eu quero mostrar esse Memorando Circular 57, porque o assunto dele é esse aqui, ó. E esse vai ser o terceiro vídeo, tá, gente? Hoje esse aqui é o segundo. Agora é o terceiro. Esclarecimentos acerca do cumprimento da carga horária destinada a atividades extra-classe pelo professor de educação básica das escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, à vista da Resolução 4968 de 23 de fevereiro de 2024. E aí ele dividido em 3 sessões. Nessa sessão 1, são as reuniões de caráter coletivo, muita pergunta legal, gente. E cada resposta da hora aqui, tá? Tem a sessão 2, veja bem que a sessão 2 é da carga horária presencial, das atividades extra destinadas à formação, planejamento e as outras atividades específicas do cargo de PEB. Boa demais, gostei demais, até que eu já marquei aqui. Você quer que eu mande esse material para você? Pergunta aí, gente. Vamos fazer o seguinte, se eu chegar em 100 likes aí eu distribuo esse material. Então você pesquisa no Google aí. Ah, tô brincando, eu vou colocar para vocês aí, gente. Claro que eu vou colocar. Negócio de pedir like, não. E aqui, ó. Aqui, claro que se você puder dar um like, tá bom, né? Ajuda demais o canal, né, gente? Na seção 3, das demais situações de cumprimento da carga horária presencial das atividades desta classe. Olha aí, falando até do livro de ponta, hein? Muito legal. Enfim, gente, e quem vai fazer a escola de formação, tem umas dicas aqui, ó. De como que você vai baixar o documento lá, para computar essas cargas horárias aí, tá, gente? Aí, pessoal do Praefi. Bom, tá aí o documento assinado eletronicamente, são 9 páginas. E eu pergunto para você o seguinte, amanhã ou depois eu vou fazer um vídeo, que é o terceiro vídeo da série de módulo 2, em que a gente vai começar a apresentar esse material para você. São 9 páginas. Nós vamos fazer um vídeo amanhã, vamos tentar esgotar pelo menos só essa primeira sessão aqui, tá? Da carga horária presencial, destinada à reunião de caráter coletivo, tá? Porque aqui no módulo, quando você está aqui no módulo, 4 horas aqui, ó, em local definido pelo professor é dele, mas em local definido pela direção da escola, essas 4 horas, até 2 horas semanais, você vai utilizar para fazer o quê? Para fazer as reuniões coletivas. Então tem gente que pega, já que é 2 horas semanais, tem gente que faz 4 horas quinzenais, né? E 8 horas mensal ninguém faz não, tá? Acho que faz, gente. Olha aí, coloca aí para mim se faz. Normalmente o pessoal faz, quando que faz mensal, distribui a outra hora aula semanal aí, para computar as outras 4 horas aí, mas põe 1 hora semanal para cada professor. Foi assim que eu aprendi, tá? Se estiver errado, peço desculpa para vocês. Mas eu quero pedir para vocês sobre essas 2 horas aí, que é para atividades coletivas, tá? E é isso que eu vou apresentar amanhã, junto com todos vocês aqui no próximo vídeo do canal de Educação. Vocês gostaram aí das dicas que eu dei? Das sugestões, né? Vocês concordam comigo que pelo menos 80% devia ser assim, em local definido pelo professor, porque a gente trabalha demais, leva essa hora para casa, né, gente? Tanto que a gente trabalha, não é brincadeira não, né?
Outra coisa é a questão do supervisor. Tem que valorizar mais, né, gente? Dinheiro pro supervisor. É cobrado para organizar um módulo, mas não paga o módulo do supervisor, não, gente. Isso é brincadeira. Eu acho que isso é um desrespeito com o supervisor, com essa profissão tão linda. E outra coisa é a questão da pós-graduação, né? As custas do servidor, por que não aceita? Cria o inciso 4 aí para nós. Secretário Rosélio Soares, dá essa força pra gente aí. Tá? E é isso. E as 40 horas semanais do supervisor? Cadê? Tem hoje nada, né? Nós vamos cobrar, hein? Vou ficar por aqui, gente, nesse segundo vídeo dessa série, agora divulgando o Memorando Circular 57/2024. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz. Que Deus te abençoe.